Bem-vindo ao Maine Public News Connect. No ar, as notícias da semana passada da Rádio Pública do Maine. Bem-vindos ao Maine Public News Connect. As principais histórias do Maine Public Radio traduzidos com foco em reportagens sobre imigração e refugiados. Sintonize todas as semanas para novos episódios hospedados no Facebook e no YouTube, ou junte-se também ao nosso boletim informativo no mainepublic.org/connect para o primeiro acesso a vídeos traduzidos e notícias. Visite os links na nossa descrição para mais informações. Eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. Hoje é sexta-feira, 11 de março, e aqui estão as principais histórias da semana. As hospitalizações de Covid-19 no Maine continuam a diminuir. 142 pessoas foram hospitalizadas na segunda-feira, menos da metade do número de pessoas que foram hospitalizadas há um mês. Na segunda-feira, 10 pacientes com Covid estavam com respiradores, uma diminuição de 70% em relação ao mês anterior. A partir desta segunda-feira, o Estado havia relatado mais de 230 mil casos desde o início da pandemia e 2.136 mortes totais. Um tribunal federal decidiu no mês passado que os requerentes de asilo podem agora solicitar autorizações de trabalho após 150 dias. A decisão elimina uma política da administração Trump, exigindo que os requerentes de asilo esperem um ano inteiro para se tornarem elegíveis para trabalhar. O tribunal também eliminou uma taxa de $85 que tinha sido previamente exigida aos submetedores de um pedido de licença de trabalho. Jennifer Bailey, uma advogada de imigração do Projeto de Advocacia Legal de Imigrantes, o ILAP, diz que essa decisão é uma boa notícia para os requerentes de asilo e os grupos que trabalham com eles. Os membros da comunidade iraquiana do Maine estão comemorando a decisão do governo dos Estados Unidos de reiniciar um programa de vistos para indivíduos que ajudaram os Estados Unidos durante a guerra do Iraque. O programa foi temporariamente suspenso enquanto os Estados Unidos investigavam relatos de fraude. Ali Al-Mashkil, presidente da comunidade iraquiana do Maine, diz que espera que a decisão permita que as famílias do Maine se reúnam com entes queridos, alguns dos quais têm esperado anos para obter um visto. A governadora Janet Mills nomeou o juiz Rick Lawrence para ocupar um lugar no Supremo Tribunal Estadual. Se aprovado, Lawrence se tornaria o primeiro juiz negro a servir na mais alta corte do estado. Lawrence é graduado pela Harvard Law School e também pela Universidade de Yale, e atuou como juiz do Tribunal Distrital por mais de 20 anos. O Lawrence terá de ser confirmado pelo Senado Estadual. Para o Maine Public News Connect, eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. Como sempre, por favor, compartilhe e inscreva-se no YouTube, Facebook e online em mainepublic.org. Não se esqueça de se inscrever na nossa newsletter News Connect, vídeos semanais e notícias traduzidas diretamente na sua caixa de entrada. Obrigada por sintonizar e apoiar o nosso programa, espalhando a notícia. Até a próxima! O Maine Public News Connect tem sido possível por apoiadores individuais e fundações de todo o Maine e pela Seaport Credit Union e a Vesta Housing, duas organizações dedicadas a fazer a diferença no Maine. Seaport Credit Union, a promover soluções bancárias inovadoras e a prestar apoio ativamente às diversas comunidades do Maine. Seaport.org. Obrigada a estes maravilhosos parceiros comunitários pelo seu apoio a este programa. O Maine Public está muito satisfeito com a parceria adicional neste projeto com a Anjambo África, o parceiro de mídia oficial do Maine Public News Connect.